neste mundo, tudo que vem acontecendo diante dos nossos olhos, muitas vezes até dentro dos nossos lares, a palavra do Senhor ainda continua sendo a saída. A palavra do Senhor ainda continua sendo o caminho. O Senhor ainda continua sendo o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E estamos aqui com o projeto Vinde a Cristo, trazendo a palavra do Senhor, diante de tantos irmãos que um dia tinham uma vida errada, um dia caminhava e andava por caminhos tortuosos, e por reconhecerem que o Senhor é Deus e por reconhecerem que a palavra de Deus é verdadeira, hoje o Senhor consegue a oportunidade de endireitar tantos caminhos, tantas pessoas, assim como a mim, assim como cada um que está aqui nesse projeto. E o nosso arrependimento, ele é dessa forma, ele tem que trazer resultados. O arrependimento que é oferecido pelo Evangelho, na fé em Jesus Cristo, ele tem que trazer frutos e resultados. Frutos de mudança de direção, frutos de mudanças de comportamentos e de vida. Aleluia. Então nós temos esses frutos aqui, nós conseguimos enxergar diante dos irmãos, diante das pessoas. Significa que Deus está se manifestando através das nossas vidas. Significa que Deus está se manifestando através do projeto, através da vida do pastor. Então quando Paulo ele escreve aos Coríntios, ele vai perguntar se é necessário que ele tenha uma carta de recomendação. E Paulo ele vai dizer que a carta de recomendação para o ministério dele são os frutos que o ministério dele traz. Frutos de resultados, de arrependimento. Pessoas que andavam em caminhos tortuosos e agora conseguem viver com a paz de Cristo, com a vontade de Deus sendo estabelecida e o Espírito Santo governando as nossas vidas. Isso é apenas o começo de uma grande obra que Deus tem na vida de cada um que está aqui. E na vida de cada um que também que pode escutar aí, você que está na sua casa, você que foi convidado para esse culto. O Senhor ele tem algo para a sua vida. O Senhor pode transformar a sua vida. O Senhor pode trazer vida onde você acha que não há mais esperança. Mas é necessário reconhecer. É necessário arrepender-se. E a palavra arrependimento, ela está muito ligada ao choro e às lágrimas. Mas não necessariamente arrependimento é apenas lágrimas. Você pode estar sempre se lamentando e chorando, mas não está arrependido, como você pode se arrepender com um sorriso no rosto, mas que você mude a direção. O arrependimento é que você mude a sua direção. É você dizer para a sua vida que você não anda mais nesse caminho. Você reconhece que Jesus é o caminho e agora você mudou a rota. Lucas capítulo 3. Quem achou diz amém. Glória a Deus, amém? Alguém achou? Peço a sua atenção nessa noite, para que Deus possa falar com você, em nome de Jesus, amém? Vou ler o texto. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governador da Galileia e seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites e Lisânias, governantes de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados. E todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão.
e o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produz bom fruto será cortado e jogado no fogo. Então as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? E ele respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhe respondeu: não cobreis mais do que é prescrito. Também alguns soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele lhe disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncias falsas. Contentai-vos com o vosso salário. Então o povo, em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso que eu, de quem não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá, para limpar bem a eira, e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com um fogo que não se apaga. Anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Mas tendo sido repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todos os maus que fizera, o governante Herodes ainda acrescentou todos eles de prender João no cárcere. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pai, eu quero entregar este culto em tuas mãos. Eu quero apresentar cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações. Que o Senhor possa endireitar os caminhos tortuosos dos nossos corações. Que o Senhor possa se manifestar nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias, Pai. Trazendo um arrependimento que vai mudar a nossa rota e nos trazer para perto da tua palavra mais uma vez. Que vai nos trazer para o jardim da onde nós não deveríamos ser saídos, Deus. Então eu apresento a tua palavra poderosa. Eu não tenho poder, mas o poder está em ti, Senhor. Então eu me esvazio de mim e te peço que o Senhor possa me lembrar das tuas palavras mais uma vez, para que os teus filhos ouçam e se arrependam em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem um caminho, o Senhor, Ele tem um propósito, o Senhor, Ele tem uma vontade para as nossas vidas. E os caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas, eles são retos. Os caminhos que o Senhor preparou para as nossas vidas não podem ser tortos. E a presença de Deus, ela não deixa que nós sentimos falta de nada. Mas a partir do momento que o homem ele caiu, a partir do momento em que o pecado entrou na vida do homem, agora é necessário que haja um reconhecimento para que as nossas vidas sejam alinhadas mais uma vez. Então, muitas das faltas que você sente dentro da sua vida, o vazio que você sente dentro do seu coração, é resultado de um caminho torto que agora você está caminhando nele. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus entra na sua vida, eu quero dizer para você que quando você reconhece, eu quero dizer para você que quando você aceita a palavra do Senhor, os caminhos serão alinhados mais uma vez. E tudo aquilo que você sente falta, tudo aquilo que você sente necessidade de sentir, é a plenitude de Jesus na sua vida que vai trazer. É a paz, é a alegria. O texto que nós acabamos de ler, ele vai contar, ele vai apresentar um homem chamado João Batista. Um homem que foi levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor, para iniciar uma obra que Jesus veio fazer na terra. E todos os evangelhos, eles são muito parecidos, mas cada escritor ele tem a sua forma de escrever. Ele tem alguns detalhes a dar ênfase. E Lucas, além dele ser médico, ele também era historiador. Então Lucas ele tem essa atenção de dar alguns detalhes a mais. Ele dá algumas datas, ele fala alguns nomes. Porque ele sabia que quando o evangelho chegasse em nossas mãos, algumas pessoas que não iam crer apenas pelo aquilo que está escrito, iriam procurar se de fato aquilo foi uma história que ocorreu. Então Lucas ele deixa bem claro aqui o governo que era estabelecido naquele tempo,
os governantes e de como o povo estava sendo dirigido. Glória a Deus. O capítulo ele vai ser iniciado apresentando algumas pessoas. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. E o que eu quero dizer para você nessa noite, irmão? Eu quero dizer que apesar do governo da terra estar corrompido, apesar do povo estar sendo sujeito a um governo que oprime, a um governo que rouba, a um governo que se aproveita dos menores, a palavra do Senhor ainda se manifesta através dos profetas. E se você olhar ao seu redor, se você olhar para os tempos de hoje, não é diferente. O governo atual, ele influencia diretamente e indiretamente nas nossas vidas. Mas nós não precisamos ser governados pelo homem. Nós temos a palavra de Deus que vem através do Espírito Santo, que quer fazer governo em nossas vidas, que quer nos tirar de um jugo de escravidão e nos fazer ser governados pelo Espírito Santo e assim verdadeiramente sermos livres. Glória a Deus! É o Evangelho que nos oferece essa liberdade. Quando a autoridade do homem, quando a autoridade da terra, ela se depara com a autoridade do céu, ela tem que se curvar. Então a palavra de Deus nessa noite, ela está trazendo a solução e as perguntas que você faz. Por que isso acontece comigo? E até quando eu hei de viver dessa forma? Eu quero dizer para você que nada do que está no exterior tem poder de transformar, assim como a palavra que vai transformar você de dentro para fora. E aí você vai ser liberto da escravidão. E aí você vai tomar sobre você o fardo do Senhor, que é leve. Porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então você é livre. Mas é necessário que você reconheça. E se nós observarmos no versículo 2, irmãos, nada do que está escrito na Bíblia é por acaso. Nada. Então o versículo 2 ele vai dizer que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Na época em que os governantes ímpios governavam sobre a terra, aonde que o povo ele iria buscar socorro? Aonde que o povo iria buscar solução? Aonde que o povo iria buscar resposta para a sua vida? Seria na religião. Sim ou não? Mas o que o texto está dizendo é que assim como o governo da terra ele estava corrompido, assim como o governo da terra ele não tinha compromisso nem aliança com Deus, a religião também estava corrompida. Porque nós lemos aqui que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. E aqui já está o primeiro erro. Porque o que Deus estabeleceu é que o sumo sacerdote ele só poderia ser exercido apenas por uma pessoa. Mas os homens daquela época, eles não estavam mais ouvindo a palavra de Deus. Eles estavam fazendo, eles estavam governando, eles estavam dirigindo, assim como eles achavam que era certo. Então tinha 2 sumos sacerdotes. E estava errado isso. Então o lugar onde se era o lugar certo de buscar salvação, também não tinha salvação. Mas a palavra de Deus, ela chega a João no deserto. Deus não deixa o seu povo abandonado. Deus não deixa o seu povo confundido. Deus não deixa o seu povo só. Deus não deixa o seu povo ser escravo. Ele se manifesta através da vida dos profetas e fala no deserto. Então poderia acontecer das pessoas irem ao templo buscarem salvação.
Poderia acontecer que o povo poderia buscar respostas através da religião. Mas não era nem no governo humano e nem no governo religioso que se buscava a salvação. Era no nome de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Deus ele não tem compromisso nenhum com o governo estabelecido pelo homem. Deus ele não tem compromisso nenhum pelas religiões e pelos templos abertos. Igrejas que apenas são placas e templos abertos. Deus não tem compromisso com templos. Deus não tem compromisso com lugares. Deus ele tem compromisso com aquilo que ele falou, a sua palavra e a sua igreja. Então João Batista ele vinha anunciando o arrependimento para perdão, para que quando o homem, numa situação de deserto, numa situação onde sentia-se a falta da palavra de Deus, porque Deus não falava mais durante muito tempo, se eu não me engano 400 anos, Deus não se manifestava mais através dos profetas, Deus não falava mais. Então, no momento de escassez, no momento de necessidade, no momento de falta, Deus se manifesta no deserto através de João. E João ele veio totalmente diferente daquilo que se esperava de alguém que poderia ter autoridade para falar de Deus. Enquanto os fariseus e os sacerdotes, os religiosos, eles procuravam mostrar aquilo que eles não eram por fora. João era por fora alguém que poderia não ser bem entendido. João por fora, ele poderia ser alguém que poderia confundir. Mas a mensagem que João estava pregando, João por dentro, ele não era alguém que poderia ser enganador e nem confundido, porque ele pregava a verdade. Então, quando as pessoas olhavam para João, eles não conseguiam enxergar a verdade, mas naquilo que é exterior não se acha a verdade, se acha no interior. Então, as palavras de João, elas eram verdadeiras. Ainda que por fora não fosse aquilo que o povo esperava, por dentro ele anunciava a salvação através do arrependimento. E João ele foi profetizado no livro de Isaías: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Interessante, voz do que clama no deserto. João era apenas um instrumento usado para a glória de Deus. João era apenas a voz, mas o clamor era Jesus. A palavra é o clamor. Nós somos apenas a voz. Nós somos apenas o instrumento. Então o clamor não é nosso. O evangelho não é nosso. A opinião não é nossa. A palavra é de Deus. Porque se nós formos pregar aquilo que nós achamos, aquilo que nós quisermos, não existe salvação e nem evangelho verdadeiro. Então nós somos apenas a voz do que clama no deserto. Nós nos fazemos de instrumento na mão daquele que tem algo para falar alguma coisa para você nessa noite. Aleluia. Versículo 5. Todo vale será aterrado, todos os montes e colinas serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados. Olha o que foi que João falou. Olha o que foi que João profetizou. Que quando Jesus viesse, tudo isso seria feito. E é lógico que João não estava falando na forma física de falar. João ele não estava falando sobre geografia e nem sobre infraestrutura. João estava falando de pessoas, de corações, de caminhos que necessitavam ser nivelados e alinhados. Pessoas que precisavam de conserto.
Talvez você esteja aqui nessa noite e você sabe que você precisa de um conserto. Você sabe que você precisa de um alinhamento, uma restituição. Talvez você tenha algo na sua vida que está quebrado, que está torto, que está fora do lugar. E eu quero dizer para você que a sua esperança não está no governo do homem e nem na religião, está na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode trazer restauração àquilo que foi quebrado. Somente a palavra de Deus pode trazer cura àquilo que está enfermo. Somente a palavra de Deus pode trazer a verdadeira libertação. Mesmo que você esteja de trás de uma grade, ela não pode suportar. Se você estiver diante da palavra de Deus, você será livre. Então a palavra de Deus, ela não necessita de circunstância, ela não necessita de que os nossos olhos vejam algo, ela necessita que nós creiamos e acreditamos e reconhecemos. Todo vale será aterrado. Aqui João está falando que algo precisa ser preenchido nas nossas vidas. Você pode ter alguns vales dentro de você, dentro da sua família. E a palavra de Deus, ela está aqui nessa noite justamente para se colocar nesse lugar de preencher o vale que precisa ser aterrado. É Cristo entrar na sua vida e você poder declarar o salmo que diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Não significa que você terá tudo aquilo que você deseja, mas significa que você será tão preenchido de tal forma que você não vai sentir falta de nada. Porque Jesus é a plenitude para a sua vida. Jesus é a paz para os seus dias. Jesus é a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. A palavra vai dizer em Provérbios que aquele que anda em trevas, ele tropeça e não sabe onde tropeçou. Mas a partir do momento que a palavra de Deus ela se encontra com você, a partir do momento que a luz do Senhor ela se encontra com o seu caminho, agora você enxerga tudo aquilo que precisa ser transformado. Provérbios também vai falar: confia no Senhor e não no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor teu Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esses dias eu estava meditando sobre esse texto. E eu li algumas vezes a palavra reconhecer. Muitas das vezes nós escutamos tantas vezes, mas nós não atentamos o que significa. E a palavra reconhecer, ela significa que você vai conhecer algo pela uma segunda vez. Vai dizer que você vai se deparar com algo que você já viu, mas que você não deu importância. E agora você está vendo mais uma vez e você está reconhecendo: eu já vi esse cenário. Deus já havia falado para mim que não era para eu seguir por esse curso e eu segui. Deus já havia me advertido que se eu fosse por aqui ia dar errado. Então você já havia conhecido o conselho de Deus. Deus já tinha lhe aconselhado. E você quis viver o seu caminho, andar segundo aquilo que você achava que era certo. Mas nessa noite você tem a oportunidade de reconhecer. Mais uma vez, mais um culto, você está se deparando com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a verdade, e você pode falar: eu reconheço. Realmente o Senhor é Deus. Realmente só Jesus é o caminho. Realmente só Jesus ele pode dar as respostas para a minha alma. Somente Jesus pode responder tudo aquilo que eu anseio, tudo aquilo que eu preciso. Glória a Deus. Mas você precisa reconhecer. Glória a Deus. No capítulo 4 do livro de João vai relatar a história de uma mulher, conhecida como a mulher samaritana. Jesus ele vai buscar água no poço e aquela mulher também naquele mesmo horário se encontra com Jesus, também buscando água. E é interessante nós entendermos que aquela mulher, ela tinha uma sede e ela foi até o poço buscar água.
E Jesus ele vai perguntar para aquela mulher, ele vai pedir água para aquela mulher. E ela vai levantar um questionamento para Jesus. Como pode você, sendo judeu, pedir água para mim, dirigir a palavra para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus eles não se davam com os samaritanos. E Jesus vai responder para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem está falando com você, você é quem me pediria água e eu lhe daria uma água viva. Jesus estava dizendo que se aquela mulher reconhecesse aquela palavra que estava diante dos olhos dela, todas as faltas que ela tinha, tudo aquilo que ela anseiava, tudo aquilo que ela desejava, a sede que ela tinha seria preenchida de tal forma que ela iria transbordar e não ia ficar só com ela. Ela ia passar a ser instrumento de cura. Ela ia sair de uma situação de escassez, de falta, de sede, para uma situação tão maravilhosa que não somente ela ia matar a sua sede, depois ela iria matar a sede de quem tinha, porque ela iria virar uma fonte. Aleluia. Então aquela mulher ela também faz outra pergunta para Jesus. Ela pergunta aonde ela deve adorar. Se ela deveria adorar no monte ou em Jerusalém, assim como faziam os judeus no templo. E Jesus vai responder que o lugar de adoração não é um endereço. Glória a Deus. Você pode observar que essa mulher ela veio com dois propósitos. Um é a sua sede e a outra ela queria um endereço para adorar. Mas ela se encontra com aquele que também busca alguém que o adore. A resposta de Jesus é que nem no monte e nem em Jerusalém, mas virá o dia e é chegada, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Não tem endereço. Então o lugar para você sentir a presença de Deus, o lugar para você adorar, não é num templo construído por mãos humanas. É quando você está na sua casa, fazendo as suas coisas. O Senhor ele pode ir ali e habitar em você. Porque aquela mulher, ela caminhava buscando algo, buscando um endereço, buscando um lugar em que ela pudesse adorar. Então ela se encontra com Jesus, ela se encontra com a palavra de Deus. E Deus vai dizer que também a procura. Porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então antes de tudo isso, João já vinha preparando esse caminho. E eu fiz alguns questionamentos diante do texto que eu lia, como que Jesus, sendo o caminho, ele precisa que alguém prepare o caminho para ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o caminho, ele também busca um lugar. E é isso que o arrependimento que João pregava era capaz de fazer. Ele preparava esse lugar para Jesus habitar. Jesus não pode habitar num coração que está de qualquer forma. Então o arrependimento ele tem que entrar nas nossas vidas justamente para preparar um ambiente para Deus habitar dentro de nós. Hoje é pregado que Deus vai te aceitar da forma que você é e você pode ficar do jeito que você quer. Mas isso não é evangelho, irmãos. É verdade que Deus vai te aceitar. É verdade que Deus vai te receber. Mas se verdadeiramente foi o evangelho que cruzou com você, se verdadeiramente foi Jesus, a palavra viva que entrou no seu caminho, algumas coisas precisam ser mudadas. Alguns caminhos precisam ser nivelados. Algumas coisas que estão quebradas precisam ser restauradas. Para que Deus também habite dentro de você. Então não é você que vai habitar dentro de Deus, não é você que vai procurar um lugar para adorar a Deus, não é você que vai buscar uma religião para você ser frequentante e ir todas as semanas. Você vai se preparar porque Deus quer habitar dentro de você, aonde você estiver. Glória a Deus! A ideia de construir o templo foi de Davi. Davi ele olhava aquela situação, porque Davi já era rei, então ele se questionou, como pode eu viver numa casa tão bonita, num palácio, e Deus habitar dentro de tendas? Não, vou construir algo para Deus. Então Deus ele permitiu que isso acontecesse, para que a história sendo escrita, hoje nós possamos entender. Mas a resposta de Deus, que vai ter lá em 2 Crônicas ou 1 Crônicas, eu não me recordo,
é que Deus fala: o céu dos céus não me contém. Vocês querem que eu habite dentro de um templo? Deus é muito grande para habitar dentro de um templo. Deus é grandioso demais para ser buscado e procurado apenas nos templos, apenas na igreja física. Mas o plano de Deus sempre foi uma igreja espiritual. E a igreja espiritual é eu e você. E é onde Deus quer habitar. É onde Deus quer morar. É onde Deus quer se relacionar todos os dias. Não em templos. Não é a religião. Não são apenas regras. O plano de Deus sempre foi ter relacionamento com o homem. No jardim, Deus tinha relacionamento com o homem. Mas a partir do momento que o homem sai desse lugar de relacionamento com Deus, a queda tira o homem daquele jardim de relacionamento com Deus. Era necessário ser preparado outro caminho para o homem conseguir achar Deus. E esse caminho eu quero dizer para você que é Jesus. O novo e vivo caminho. O sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, nós conseguimos ver aqui que após João ele profetizar que os vales serão aterrados, logo no versículo 12, vieram algumas pessoas já para receberem isso. Eles vieram questionar. Então, o que é que nós deveremos fazer? Depois da pregação de João, o povo chegou até ele para ser batizado e ele perguntava: e agora, o que é que eu devo fazer com essa palavra, com esse arrependimento? Porque João ele falou que é necessário ter frutos dignos de arrependimento. Então é isso que você precisa observar e entender, que a mudança ela não vai partir. Ela tem que partir de você, através daquilo que você escutou nessa noite. A partir do momento que você se depara com a palavra da salvação, agora você tem que dar uma resposta para ela. Então você vai questionar a Deus, vai perguntar: o que eu preciso fazer? E João vai dizer algo tão simples, irmão. João vai dizer assim: quem tem 2 túnicas, dê para quem não tem nenhuma. Se o governo do homem ele conseguisse entender a simplicidade que é viver em paz, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Veja que o texto ele faz questão de mostrar como que o governo estava naquela época. E João Batista, depois de pregar o arrependimento, ele vai dizer algo simples que o governo deveria entender: quem tem 2 túnicas, divide com quem não tem nenhuma. Quem tem algo sobrando, divide com alguém que está faltando. E assim o homem vai viver em paz. É a palavra do Senhor que vai alinhar as nossas vidas. É a palavra do Senhor que vai restituir tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo. Então algumas autoridades chegaram também até João e perguntavam: e nós, o que devemos fazer? Alguns soldados, ele vai dizer: de ninguém tomes nada à força, e nem faças denúncias falsas. João estava dizendo que aqueles homens que eram autoridade, eles não deveriam usar da sua autoridade para oprimir os menores. E quando a palavra vai dizer que os montes, versículo 5, todo vale será aterrado, todos os montes e colinas serão aplanados. João está dizendo que todo aquele que é pequeno demais, ele será levantado para uma posição que Deus quer. E aquele que se acha também grande demais, ele tem que ser abatido. Os montes e colinas serão aplanados. Então, aqueles que são grandes, aqueles que são autoridades, eles,
quando se depara com a palavra do Senhor que governa e que é justa, o menor e o maior se colocam no mesmo lugar. Aquele que quer ser grande, ele tem que se fazer menor no reino de Deus. Então os montes eles passam a ser nivelados dessa forma, irmão. Você está entendendo? Que aquele que está no lugar alto, ele tem que descer para servir aquele que está no lugar baixo. E aquele que está no lugar baixo, ele será elevado. Porque a justiça de Deus, ela trabalha dessa forma. Mas a justiça do homem é diferente. É aquele que está lá em cima, se aproveita do que está lá embaixo. Então a palavra de Deus, ela é ou não é resposta para essa geração, irmão? A palavra de Deus, ela é ou não é resposta para o governo corrompido, das autoridades, dos presidentes e da religião? Só basta que nós, nessa noite, olharmos para nós e reconheça mais uma vez aquilo que Deus está falando. Você não tem poder para governar uma cidade, você não tem poder para governar um país, mas você tem poder para governar a sua casa, a sua família e a sua vida. E hoje você tem a oportunidade de dar esse poder, esse controle nas mãos do Senhor. E você verá grandes coisas que Ele vai fazer na sua vida, na sua história. Não mente. Veja que esse capítulo aqui é o capítulo 3. Se você for ler alguns capítulos à frente, tudo aquilo que João Batista falou, tudo aquilo que João Batista preparou, Jesus fez. Tem um capítulo que fala sobre um centurião que ele estava com um dos servos dele que estava enfermo. Então ele vai mandar alguns até Jesus para falar, para clamar. E ele vai dizer que para Jesus, que não precisava nem Jesus ir até a casa dele. Somente se Jesus lançasse uma palavra, o servo dele seria curado. Você vê que uma autoridade, alguém que é grande, alguém que era bem visto na sociedade, ele vai se render ao Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Então tudo aquilo, glória a Deus, você acha que não pode, Deus pode. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Glória a Deus. E alguns capítulos depois, nós conhecemos a história de um homem chamado Zaqueu, que ele era publicano e que ele era totalmente mal visto pela sociedade. E você vai ver aqui que a palavra do Senhor, ela não mente. Aquele que era mal visto pela sociedade, aquele que era publicano, ele se encontra com Jesus, e a palavra que, através do arrependimento, Jesus fala para Zaqueu que naquele dia ele teria que ir para a casa de Zaqueu. Veja como Deus ele nivela de verdade. Ele pega uma autoridade, que é aquele centurião, através do arrependimento, ele consegue reconhecer o lugar dele. O centurião, ele consegue, como autoridade na terra, ele consegue reconhecer que a autoridade do céu está acima da dele. E ele diz: Senhor, eu não sou digno nem que você vá na minha casa. Lança só uma palavra daí. Aí quando Deus se depara com alguém que era menor, porque era visto de forma ruim pela sociedade, que era um pecador, que era um publicano que cobrava imposto, Jesus, através do arrependimento, ele vai e dizer que eu quero estar na sua casa, Zaqueu. Vocês estão vendo a comparação? Vocês estão vendo a justiça de Deus sendo cumprida? E é dessa forma que Deus quer fazer na minha e na sua vida, irmão. Só basta você crer e reconhecer que o nome de Jesus ainda é a resposta. O nome de Jesus ainda é o caminho. Glória a Deus. E aqui eu já quero encerrar e agradecer a minha oportunidade. Que as palmas louvam ao Senhor. Já quero estar entregando aqui igual a dirigente mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Mensagem poderosa, viu? Mensagem